Bem-vindas ao Elas Viajam. Eu sou a Mary e esse é um podcast feito por mulheres e para mulheres, onde a gente vai ouvir várias histórias de mulheres diferentes, com perfis diferentes, que tiveram a coragem de desbravar o mundo. A convidada de hoje tem 32 anos, já fez intercâmbio pela Just e veio aqui hoje contar um pouquinho das aventuras que ela teve lá fora. Bem-vinda, Viviane! Obrigada, Mary. Sim. Muito bom poder falar de uma coisa tão gostosa que é intercâmbio, viajar e experiências que a gente vai adquirindo aí ao longo da vida, andando por esse mundo. Isso, e conta um pouquinho sobre você pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Vamos lá. Eu atualmente trabalho com transformação cultural, mas lá atrás eu me formei em turismo, que foi quando eu comecei a ter um pouco mais de interesse em viagens, em descobrir mais sobre outras culturas, outros lugares, consegui ver paisagens diferentes. Então, na faculdade eu já sentia ali aquele mosquitinho falando que eu precisava ir mais longe. Mas eu venho de uma cidade pequena, né? Qual cidade? Vim de Ibiúna, interior de São Paulo, e vim para Sorocaba para estudar. Então eu brinco que eu era um bicho do mato, porque eu estava muito acostumada ali a viver a minha vidinha, tinha meus pais ali me apoiando em tudo. Precisava resolver algo em banco, meus pais estavam ali comigo para me ajudar. Precisava comprar alguma coisa, eles estavam ali me ajudando nessas decisões. E aí a faculdade ela já veio mexer um pouco com tudo isso. Então vim morar sozinha aqui em Sorocaba. E aí, quando comecei a estudar turismo, veio essa paixão aí por conhecer coisas novas. E um belo dia, uma amiga minha olhou para mim e falou: quero fazer um intercâmbio, vamos? Olha, nunca tinha pensado, mas acho interessante. E ela, Nunca considerou intercâmbio? até então, não. Por quê? Eu nunca tinha saído, né, nem do estado, mais ou menos, porque minha família é de Minas, né, então a gente sempre ia para Minas. Mas o que eu conhecia fora do estado eram coisas que a faculdade me proporcionou. Eu não pensava, até então eu falava, vou desbravar aqui o Brasil, tudo mais. Mas o exterior parecia algo muito distante para mim ainda. Isso aí veio esse mosquitinho. Veio essa ideia, e ela já estava fazendo pesquisas. A princípio, ela estava pensando em ir para a Austrália. E aí ela me convidou para vir até a Just um dia para a gente entender melhor, conhecer um pouco mais como que funcionava e pensar nesses destinos. Então, no início, ela pensou já ali em talvez alterar, né? A gente ficou em dúvida entre Austrália e Irlanda, pelas oportunidades e até pelas regras, né? Cada destino tem a sua regra, e naquele momento parecia que a Irlanda a gente ia conseguir ali adequar mais rápido e mais fácil. Porque eu também tenho um outro ponto, né? A gente começou a ver isso em setembro para eu viajar lá em fevereiro. De que ano? Eu viajei em fevereiro de 2012 a primeira vez. Porque tinha que ser rápido. Porque a gente tem medo, né? Você abriu o podcast falando da coragem, mas às vezes, né? Quer dizer, coragem não é ausência de medo, né? É a gente conseguir vencer esse medo. Então, a gente começou a fazer essas pesquisas. Gostei muito da Irlanda. Quando eu vi, entendi um pouco da cultura. E acho que esse é um momento muito legal para quem está pesquisando intercâmbio, quando a gente vai fazer esse primeiro momento, esse primeiro contato com a agência, porque a gente descobre muita coisa que a gente não tem ideia. Exatamente. Eu acho que é muito isso de ir até uma agência, porque vai ter uma consultoria. É muito comum uma pessoa falar: quero ir para tal lugar. E eu conversando com a pessoa, entendendo ali um pouquinho mais, eu fico: você tem certeza? Porque o seu perfil é de outro lugar, não é esse. E aí a pessoa começa a procurar ali e fala: poxa, realmente, era para esse outro lugar que eu preciso ir, não o que eu achava que eu deveria. Então é muito isso mesmo de conversar e entender, porque as possibilidades são muitas, né. Exato. E até para saber um pouco mais o que o destino pode oferecer, o que a gente tem lá que pode, não pode. Por exemplo, a Irlanda, eu estava indo para fazer o programa do estudo e trabalho. A gente já chega nesse detalhe. Mas, enfim, a gente conversou, gostou muito. Meu pai, assim como eu, também é meio afobado, né? Já que é para fazer, vamos logo. Então a gente já conversou, já decidiu, já fechou. Mas essa minha amiga acabou mudando de ideia e foi para Londres. Ela fechou para Londres. Então, em outubro, a gente tinha definido tudo, fechado tudo.
e eu viajaria em fevereiro. Acho que, se eu não me engano, eu embarquei dia 4 de fevereiro. Foi bem no início, era inverno. Lembro bem, porque a chegada lá foi bem diferente. E aí começou a dar aquele medo, né? A primeira sensação era o medo. O que eu fiz? O que eu tô fazendo da minha vida? Mas aí eu fui entendendo que era uma oportunidade até para eu sair dessa caixinha que eu tava. Então chegou o dia da viagem, minha família chorou, foi todo mundo no aeroporto chorando, aquela despedida. Eu, calma, gente, tá tudo bem, vou voltar logo. 6 meses. Passa rápido. Né? Tem bastante tecnologia, já tinha na época, não tinha WhatsApp, mas tinha algumas Skype. coisas. Skype, tinha a questão de Facebook, então algumas coisas já facilitavam esse contato. Mas o que impressionou eles é que eu entrei no portão de embarque sem olhar para trás. Eu falei, já que eu vou de uma vez. Eu vou de uma vez. Então, a partir do momento que eu entrei, eu não olhei mais para trás. Aí fui pro voo, primeira vez voando de avião, um voo de 12 horas. Deixa eu só voltar um pouquinho, para eu entender também. Você falou que você ia até então com uma amiga. E essa amiga decidiu, né, ir para outro lugar. Como que foi esse processo de preparação para você? Porque quando você pensou no intercâmbio, pensou, poxa, vou ter companhia. Mas a partir do momento que você fechou, você ia sozinha. Como que você se preparou antes? Eu acho que foi muita conversa com a minha família, né, nós somos muito unidos e acho que para todo mundo que vai viajar, ainda nessa época eu estava com 20 anos, foi bem importante, né, quando eu fechei 19 e viajei com 20. Porque eu tinha acabado também de sair de casa, estava entendendo como eram as coisas, para mim era tudo muito novo. Então ter o apoio deles para mim foi muito importante. Eles estavam me apoiando ali em todas essas decisões e eles falaram: "Filha, se não der certo, você volta". Falei, tá bom, então se eu tenho a oportunidade de voltar, Sim. tá tudo certo. Então, a preparação ela foi muito no sentido de pesquisar as coisas para ir me animando mais, olhar as paisagens, lugares que eu queria visitar, pensar na mala que eu ia fazer, mas já estava ali pesquisando, ok, posso 2 malas, vou com uma, Volto com 2. Porque todo mundo comentava também da questão de roupa. Lá é mais frio que aqui. Às vezes as roupas de lá são mais preparadas que as nossas daqui. Então compensa fazer algumas compras lá. Então foi muita pesquisa e muita conversa também com a agência. O que a gente tinha de dúvida, a gente não ficava com a dúvida. A gente perguntava, porque 2012, né, já tinha muito disso. A gente continua, a internet tem muita informação. A gente precisa saber filtrar também o que é real e o que não é. Então, ter essa pessoa consultora ali para ajudar a gente também a ter essa clareza foi muito importante nesse processo. Mas aí, a partir do momento que entrei ali no avião, primeira viagem, perna tremendo, a decolagem, aquele momento que você trava na cadeira. Você já tinha viajado de avião? Nunca tinha nem pensado em entrar no avião. E foi. O que eu fiz? Tomei um Dramin, que eu precisava ali dar uma acalmada, dormir. Eu dormi a maior parte da viagem, acordei só nas horas da refeição. E foi engraçado que tinha um português de um lado e um rapaz do Brasil também do outro, que também estava indo para a Irlanda para fazer um intercâmbio. Mas a gente ia primeiro fazer uma escala em Amsterdã, para depois a gente ir para Dublin, né, que foi onde a gente pegou para onde era o destino do voo, e depois eu fui para outra cidade, porque eu estava indo para Cork. E tem isso ainda, eu não estava indo para Dublin, estava indo para Cork, que era uma cidade menor, que a gente entendeu que ia fazer mais sentido para mim, ia assustar um pouco menos ali logo de início, de cara, para essa adaptação. Cheguei no aeroporto, a nossa escala, a conexão ali ia ser bem curtinha, virou 8 horas, porque tava tendo uma nevasca. Nossa! Eu já fiquei, ok, vai dar tudo certo. E deu, né? Quando a gente entrou no voo depois, conheci o aeroporto de Amsterdã inteiro. Ele é grande, mas acho que eu dei umas 3 voltas. Mas quando a gente chegou, aterrissou, eu falei, ok, tô em paz. E lá, eu ia ficar numa casa de família. Então, nessa chegada, quem me recebeu foi essa família, que eu também não conhecia. Era tudo muito novo e diferente. E como que era o seu idioma quando você foi? Uma boa pergunta. Eu achava que eu falava inglês. Uhum. Eu tinha feito 3 anos de inglês, feito cursos, né, das escolas de idiomas que a gente tem aqui.
Na época até não tinha tantas opções como a gente tem hoje, mas eu achava que eu falava inglês, né? O The Books on the Table, eu acreditava que estava ótimo. Mas chegando lá nos primeiros minutos, eu senti uma certa dificuldade de me comunicar. E essa família foi me receber, e eu dei o meu primeiro fora já nesse momento, que lá é mão inglesa. Então, Uhum. quando eles falaram para eu entrar no carro, eles pediram para eu sentar no banco da frente, porque era o pai da família, né, a mãe, e tinha uma das filhas com eles. A mãe e a filha sentariam no banco de trás e falaram para eu sentar no banco da frente. Automaticamente, eu fui pro lado direito, que era o lado do motorista. E aí o pai já começou a brincar ali na hora. Ah, você vai dirigindo? Eu já fiquei, quê? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Eu não dirijo. Mas eles me levaram pra casa, chegamos lá, me apresentaram a casa, mas estava tarde. Então, esse dia eles... Teve também o segundo fora. Eles me ofereceram, né, pra tomar um banho, descansar. Pro dia seguinte eu conheci a escola, porque eu cheguei num domingo e na segunda já iniciavam as minhas aulas. E aí, a mãe da família foi me oferecer uma toalha. E ela falou assim umas 10 vezes. Do you need a towel? E ela repetia, ela fazia o gesto e eu não entendia. Eu falei, caramba, eu não falo inglês. Aí ela foi, buscou no armário, trouxe e me mostrou. Você precisa, né, de uma toalha? Eu, não precisa, trouxe a minha. E aí eles foram todos dormir. Eu não consegui nem tomar o banho, gente. Sentei na cama e chorava. Foi a segunda vez que eu me perguntei, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas foi a única vez que eu chorei no intercâmbio. Foi o dia, assim, que deu aquele balde de água fria de caramba, tô em outro país, eu não domino a língua, sozinha, com uma família que eu não conheço, muito acolhedora, mas eu não conhecia. Uhum. Mas aí, segundo dia, eu acho que foi o momento que aconteceu a maior mágica que eu considero do intercâmbio, que é você encontrar outras pessoas na mesma situação que você. E aí isso me tranquilizou. Encontrei outras pessoas do Brasil, inclusive de Sorocaba, de Votorantim, aqui da região. Inclusive, tenho 2 grandes amizades até hoje que eu conheci lá e são da região aqui. E eles já começaram a me apresentar tudo. Primeiro dia já peguei o ônibus errado para ir embora para casa, mas enfim, deu tudo certo. Fiz a prova de inglês, entendi meu nível, me colocaram ali numa turma. E aí, dali pra frente, foi aí, digamos, só alegria. Teve seus perrengues, né? Perrengues Sempre chiques. tem que ter perrengue. Mas eu acho que foi o momento da virada, eu entender que eu não estava sozinha. Tinha outras pessoas, que eu costumo dizer, no mesmo barco que eu, e a gente se acolhia muito, né? Então, acho que isso é a mágica máxima, assim, do intercâmbio, é esse acolhimento que as pessoas têm umas com as outras. Acho que intercâmbio é muito sobre aprender o idioma, mas também sobre conhecer gente do mundo todo, saber que a gente vai ser acolhido, independente da nacionalidade da pessoa, né? E ter carinho. A gente acaba criando carinho, né? E amizade pra vida toda, é muito isso. Exato. Tem amigos espalhados pelo mundo. A gente não consegue se ver tanto, mas com a internet a gente mantém um relacionamento. Então isso é muito legal. Entendi. Então você morou na Irlanda, e eu sei também que você também morou em Portugal. E aí foi um pouquinho depois da Irlanda, né? Então conta pra gente também como que foi essa experiência de morar em Portugal e principalmente como que você se enxerga nessas 2 experiências, porque pra Irlanda foi uma coisa totalmente nova, pra Portugal você já tinha ali uma experiência, então conta um pouquinho ali do que transformou na Viviane. Exato, né? Eu comentei que antes de ir eu me sentia ali um bicho do mato, né? Que ele tinha medo de ir ao banco. Chegando lá, eu já tinha que abrir uma conta no banco para fazer a comprovação da renda, ficar ali tudo certo, tirar o visto. E a porta do banco lá também é diferente, não é giratória. Eu tenho uma fobia de porta giratória, mas lá você fica travado num corredor com 2 portas fechadas até eles terminarem o procedimento de segurança Eu não e sabia liberarem para disso. entrar. Alguns bancos, né? Não todos, mas alguns eram assim. O que eu tinha feito a conta era assim. Então, assim, nesse primeiro momento, nesse primeiro intercâmbio, tudo era muito novo e eu tava tendo que aprender como fazer as coisas sozinho. Mas fiz, sobrevivi e eu costumo dizer que foi um divisor de águas, né? Então, eu tive muitas histórias, eu colecionei. Se eu começar a contar todas aqui, a gente fica até de noite. Então, eu colecionei muitas histórias, muitas memórias.
É quebrado. Lesionei o pé, tive que ligar para o seguro-saúde. Ali ainda estava tudo ok, porque tinha atendimento em outras línguas, legal. Chegou no consultório, era um médico indiano que falava um inglês, logo no início do meu intercâmbio, para explicar que eu tinha torcido o tornozelo. Como é que eu ia falar isso? Twist, twist. Era o que eu conseguia naquele momento, mas ele me entendeu. A Sim. gente se comunicou na base da mímica. E isso é o legal, a gente aprender a se virar. Então, quando eu fui para Portugal, tem o fator da língua também, mas apesar das pessoas falarem, Portugal fala português, é muito mais fácil. Não. O português de Portugal é bem diferente do nosso e tem os regionalismos lá também. Então, quando eu fui morar em Portugal, eu fiquei em Setúbal, né? Então, não era Lisboa, era uma cidade também um pouco menor. Foi com um grupo de 50 estudantes. Foi para fazer era um outro tipo de intercâmbio, não de línguas, mas de especialização na área do turismo nessa época. E foi muito diferente porque eu já estava mais preparada para lidar com os percalços que poderiam aparecer no meio do caminho. Então, a gente teve problema com seguro-saúde, a gente já sabia como contatar, o que fazer, com quem falar. A gente estava num grupo também, então isso facilitou um pouco, né? A gente já foi num grupo de várias pessoas que estavam indo fazer o intercâmbio. Então, foram momentos bem diferentes. Quando eu estive em Portugal também, quando eu estava na Irlanda, eu viajei só dentro da Irlanda e Irlanda do Norte, porque apesar de eu estar me transformando, ainda era um processo. Eu ainda tinha medo de pensar em comprar uma passagem sozinha para ir para outro país. Então, naquele momento, eu experienciei muito aquele lugar. Em Portugal, a gente já teve mais coragem. Então, a gente foi para a França, por exemplo. A gente foi passar ali um final de semana em Paris. A gente conheceu ali outras regiões adjacentes de Portugal. Chegou até ali no início da Espanha. Depois, outra oportunidade, pude ir para a Espanha de novo. Então, já foi diferente. Já tive mais coragem de encarar novas aventuras, né? Não só aquilo que o local podia me proporcionar, mas conseguir ali ir mais além. E foi quanto tempo de diferença? Entre uma viagem e outra, eu retornei na Irlanda em julho de 2012 e para Portugal eu fui em dezembro de 2013. Foi aí um pouco mais de um ano Foi bem de próximo. diferença. E foi diferente, mas tão bom quanto. E a partir desse momento, até passei a adotar um jargão de vida. Você eu acho que já ouviu, mas vou contar para todo mundo, que é se der medo, vai com medo mesmo. Né? Então, é muito o que a gente falou no início, né, da coragem, não é a ausência do medo. O medo, ele vai existir, vai dar medo. O novo assusta. Mas o novo também traz muita oportunidade, né? Então, desenvolvi língua, conheci gente, aprimorei meu currículo. Então, várias oportunidades profissionais que eu tive, né, depois, mesmo anos depois de ter feito intercâmbio, falavam, nossa, você já fez o intercâmbio. Porque além da língua, a gente aprende a lidar com outras culturas. E isso a gente não aprende vivendo só dentro ali do nosso quadradinho, né? Então, é importante a gente se abrir a essas diferenças também, porque o nosso próprio país é muito grande. Aqui tem muitas culturas diferentes. Então, quando o novo ou o diferente chega, você já não olha com tanto estranhamento. Você já entende ali que tem que ter um momento de acolhimento, de empatia. Quando é o outro que está no seu território, ele é o diferente, como eu acolho? E quando eu estou no território do outro, como que eu me comporto para respeitar a cultura dele? Então, a gente começa a ter outras visões também de vida que enriquece currículo, enriquece as nossas próprias experiências, nossas relações. Eu sou muito entusiasta de viajar, como vocês podem ver. Não, mas viajar é incrível em todos os sentidos mesmo, e é uma coisa que vicia, né. E vicia tanto que você voltou para a Europa há pouco tempo e dessa vez com a sua mãe, Exato. sozinhas. Sozinhas. Eu acho que isso é um ponto legal também de olhar nas experiências, porque eu tinha ido muito nova até então, né? Foi com 20 ali para Irlanda, 21 para Portugal, quase 22. E agora eu fui com 31 anos, né, no ano passado para Portugal e com a minha mãe. Então a gente já passa a olhar outros tipos de atividade, a gente começa a reparar também outros movimentos, porque aí também me formei, né, turismóloga, e a gente já começa a olhar como que funciona o turismo nesse lugar, como que ele mexe com a sociedade. Então foi bem diferente, foram experiências totalmente diferentes. E tinha o desafio da minha mãe, que era a primeira viagem dela, então era o meu momento de acolher ela.
O meu momento de tranquilizar, o meu momento de falar, calma, mãe, tô aqui. Eu era o ponto de apoio ali. Então mudaram os papéis, né? Eu cheguei na Irlanda e Portugal nas primeiras vezes procurando os meus pontos de apoio e agora eu já saí daqui como um. Mas foi muito gostoso, assim, foi muito diferente, porque a gente também tava ali muito pra mostrar pra minha mãe também que existe muito mais do mundo do que aquilo que ela estava acostumada. E minha mãe é muito mente aberta, ela gosta muito, né, de conhecer também coisas novas, viajar. Tá aí com uma viagem com a minha outra irmã essa semana. Então, assim, ela gostou desse movimento, mas acho que é legal até contar uma história Conta pra gente. que a gente foi pra Espanha também, né? A gente aproveitou ali na volta, ia ter uma conexão longa, então a gente passou quase um dia ali em Madrid. E minha mãe só fala o português. Meu espanhol não é 100%, não sou proficiente, mas já estudei espanhol por muitos anos, trabalhei utilizando a língua espanhola por algum tempo. E aí, no último dia, eu já estava muito cansada, porque eu queria mostrar tudo que eu conhecia para minha mãe e conhecer os lugares que eu não conheci quando eu morei ali. Então, a gente andava, assim, de 10 a 15 quilômetros por dia. Minha mãe, coitada, com seus 60 e tantos anos, mas ela dava um pau em mim ali. Ela tava ali firme e forte, eu terminando de subir a escada sem ar. Mas no último dia eu tava muito cansada. Eu falei, mãe, vou sentar aqui, daqui não sai até a hora que eu vou. Isso aí. Mas minha mãe, muito agitada, ainda era tudo muito novo, quis andar, né? Sair por aí, andando no aeroporto, pegou uma porta errada, saiu do portão de embarque, não falava um A em espanhol, não entendia nada que as pessoas davam de informação pra ela. Ela começou a me ligar desesperada. Eu com dor no pé, não conseguia nem andar. Falei, calma, mãe. Falei, mãe, se tem uma coisa que existe em todo lugar, é placa. Concentra na placa. Tem aí as indicações, o espanhol é parecido com o português. Falei, não tenho a menor ideia se ela tá nesse momento. Mas segue as placas. E aí ela fez isso, né? Então ela foi seguindo as placas até ela chegar e achar. Eu falei, ufa, vou voltar com a minha mãe pra casa. Já pensou perder a mãe no aeroporto? Imagina minhas irmãs, meu pai. Não pode. Mas conta pra gente um momento que foi emocionante ali, de você e da sua mãe. E o que você sentiu? Ai, foram tantos momentos emocionantes. Imagino. Porque era um sonho dela. E ela nunca achou que ela ia conseguir realizar esse sonho de ir para fora do país, ter essa experiência que ela ouvia eu falar sempre. Sim. Né? Eu sempre falava dessas experiências, o quanto eu gostava. Então, tudo acabou sendo muito emocionante, mas eu acredito que ali, o último dia, quando a gente estava ali se organizando, arrumando as coisas, e a gente começou a olhar as nossas fotos juntas. Ai, que linda. Eu olhei para aquilo e falei, poxa, eu tô marcada nas lembranças de um dos maiores sonhos que a minha mãe queria realizar. Sim. Então, isso para mim foi muito emocionante, que também minha mãe, ela tem a família de origem portuguesa, né? Todos nós temos um pezinho ali, né, de origem do que foi formado do nosso país. Então, ao mesmo tempo, foi muito rico até pra gente entender um pouco mais de quem a gente é, de onde a gente veio, como família mesmo. Então, para mim, acho que foram muitos momentos ali emocionantes, mas esse final da gente olhar para trás e falar, realizamos, Sim. cumprimos, foi muito satisfatório. Eu acho que foto é uma coisa muito importante, né? Porque não volta, o tempo não volta. E a única lembrança que a gente vai ter é aquela foto. Então tem que tirar foto mesmo, de tudo. Filmar, gravar. Da planta de. Não, eu e minha mãe tirava foto das plantinhas diferentes que a gente encontrava. E não importa se tá feio ou não, tira foto. Depois apaga. Hoje em dia tem Google Fotos, tem vários drives, né? Na nuvem, para você subir muitos gigas. Então, eu acho que é muito bom ter o registro da foto, porque às vezes a nossa memória ela tem a lembrança do momento. Mas quando a gente olha para a foto, é como se a gente voltasse para aquele momento, né? A gente consegue ter as sensações mais vívidas. Então, eu tenho meus drives com as minhas fotos, não apago por nada, já tá salvo em mais de um, inclusive por precaução. Eu me arrependo muito, porque no meu intercâmbio, eu tava muito preocupada com a minha franja. Eu ficava, meu Deus, minha franja tá horrível. E aí eu não tirei muita foto por conta disso. E as fotos que eu tirei foi 30 fotos igual com a mesma roupa, que foi um dia que eu falei, esse dia eu tô menos feia. Mas os outros dias eu fico tentando caçar foto ali e não tem. Então,
E acho que tem um ponto aí que é muito legal da gente pensar nessa questão da estética. Tô feia pra quem? Exatamente. Porque os padrões são diferentes em todos os lugares, né? Eu engordei 10 quilos quando eu tava na Irlanda. Que, né, gente? Chocolate era muito barato. E cerveja. Cerveja, eu não bebia, aprendi lá, acabei aprendendo. O irlandês gosta muito. E era um momento também de socializar com a comunidade local. Eles gostam muito da cultura de beber cerveja. É verdade que negar uma cerveja é falta de educação? É ofensivo. É ofensivo. Se um irlandês te oferece uma cerveja, você pode recusar a primeira, pode recusar a segunda, mas se recusar a terceira, Ele vai levar pro pessoal. ele vai levar pro pessoal. Entendi. Para eles é um momento realmente de se relacionar, um momento ali cultural muito importante do país. E aí eu acabei aprendendo ali a tomar cerveja. Acabei tomando até demais, né? Aprendendo até demais. Comi meus chocolates ali, que eram muito gostosos. E eu acabei engordando 10 quilos nessa viagem. E aí, ali no final, né, do intercâmbio, as últimas fotos que eu tirei, eu falei, não vou mostrar pra ninguém. Vou guardar pra mim. Imagina, eu tô horrível. Ai. Aí eu comecei a ver, mas é a minha experiência, é a minha história. Hoje eu já fiz as pazes com essas fotos, tenho elas ainda até hoje. Quis até apagar na época, falei, não, vou guardar. E hoje eu tô feliz que eu guardei. Exatamente. E eu fico triste por não ter tirado mais foto. Por conta de uma sensação besta, querendo ou não, né? Mas é isso. E já tá organizando as próximas viagens? Conta pra gente. Ai, sempre fica, né, ali o bichinho que pica a primeira vez, ele volta de novo, de novo. Eu tô querendo muito fazer outra viagem, mas agora com meu namorado. A gente tá se organizando, pensando aí quais são as possibilidades. Eu tenho alguns sonhos, por exemplo, inusitado. Um dos meus sonhos é conhecer a Croácia. Croácia. Diferente, mas não ficar ali todo o tempo. Dá pra ir até fazer um intercâmbio, um país próximo. O leste europeu é bem bonito. Sim, eu tenho muita vontade de conhecer aquela região. A Ásia também é muito bonito, mas é bem diferente a questão cultural, fuso horário, tudo. Então, eu entendo que às vezes exige uma preparação maior. Mas a vontade é de conhecer tudo em todos os lugares e América Latina, que eu ainda não fui. Inclusive, eu vi o primeiro podcast, recomendo, está muito bom. E fiquei com mais vontade ainda de conhecer a América Latina, também é algo que está nos meus planos. Um mochilão, alguma coisa nesse sentido, ou até às vezes um intercâmbio mais curto para dar uma treinada na língua, porque a língua é igual andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, mas eu sei que é igual. Se você não pratica, você acaba esquecendo. E aí depois demora um tempinho ali para pegar no tranco. Então, o meu espanhol hoje ele é muito enferrujado. Então, tenho essa vontade de ir para a América Latina também para conhecer, desbravar e fazer essa parte de desenvolvimento. Porque hoje no meu trabalho, eu trabalho com grandes corporações em transformação cultural. E algumas empresas têm unidades em outros países e a gente tem ali uma grande demanda pelo espanhol. Então, assim, não é só o viajar, né? Não é só o descobrir, não é só o fazer um intercâmbio. Mas também a gente conseguir ali ter esse momento de desenvolvimento. Hoje eu olho muito mais também para minha profissão, né? Com 20 anos, eu estava olhando ali mais para a alegria do viver aquele momento. Mas hoje eu já olho, isso aqui também é bom para minha carreira. Exatamente. E você sente, na verdade, provavelmente você sente, mas o quanto você sente que a experiência de ir para fora foi importante no seu âmbito profissional? Sim, com certeza. Não só da língua, né? Que eu comentei até da questão cultural, mas também porque a gente começa a ter outras. A gente vai aprimorando ali o nosso raciocínio. A gente começa também a fazer mais conexões, olhar para as coisas diferentes, entender como que elas vivem ali no mesmo ambiente, e isso vai criando uma linha de raciocínio, de pensamento que é muito valorizada no mercado. A questão da língua, a questão do networking, querendo ou não, a gente conhece pessoas, né? Então, esse é um outro erro que eu acho que as pessoas às vezes cometem no intercâmbio, de ficar muito numa bolinha ali, né? É muito importante conhecer essas pessoas diferentes, fazer esses contatos e ter essas relações e nutrir elas, que depois elas dão muitos frutos. Isso, e é muito de ficar numa bolha com brasileiros também, né? Sim. Então, tem muita gente que volta do intercâmbio falando muito bem o português. E aí, mas
eu não consegui lidar com outras culturas e tal. Mas você tentou? Aí a pessoa não tentou, entendeu? Então eu acho que é realmente ter coragem ali de É, que se você se propôs a se lançar, então se exatamente. lança de vez, né? Se abre para todas essas coisas diferentes. E, por exemplo, a Irlanda, né, que foi o meu primeiro destino. Tem muito brasileiro? Tem brasileiro em todo lugar do mundo. Mas aí a gente adota as nossas estratégias. Meu foco é aprender o inglês, então deixa eu pensar aqui. Em que grupos eu posso ter mais contatos com essa comunidade local que é afluente em inglês aqui de fato? Que atividades eu posso fazer ali na minha escola que pode ajudar? Né? Então, ter esses olhares assim pro que vai funcionar para você e não se prender na barreira. Ah, tem muito brasileiro, eu não vou aprender. Não é assim, a gente vai criando estratégia. E criar estratégia também é bom para a carreira. Exatamente. E como que era seu dia a dia ali na escola? Eu fazia aula das 9 até a 1 da tarde. Então, a gente tinha ali, dá o quê? 4 horas? É isso, né? 4 horas ali de aula por dia e tinha algumas atividades complementares à tarde que eram opcionais. Então, a gente podia ou não participar. No início, eu participei de muitas, até para eu conhecer mais pessoas. Mas depois eu fui dando preferência por outros tipos de atividade que também ia me trazendo esse retorno, né, do desenvolvimento, mas, por exemplo, conhecer um castelo, lá tem muitos. E hoje eu vou conhecer tal castelo. Ai, amanhã eu vou para o Triste. próximo. Muito triste. Então, esse início eu fiquei muito dentro da escola e a escola também foi muito acolhedora. Né? Eu gostava muito ali da escola onde eu estava. Eles também davam muito esse papel de suporte, de orientação. Então, a escola, né, quando a gente está escolhendo ela ali, a gente tem um portfólio de escolas quando a gente vai ali fazer, né, esse primeiro contato numa agência, alguma coisa. Mas normalmente são escolas que já foram selecionadas por ter esse perfil, né, que eles são acolhedores. Então, foi muito importante também ter esse acolhimento deles lá. Mas eu troquei de turmas, né, algumas vezes. Então, quando você ia desenvolvendo o seu inglês, o professor já ia percebendo, eles colocavam você para fazer uma prova para ver se você já podia ir ali para a próxima turma. Então, eu cheguei lá no que é como se fosse o básico do intermediário. Aham. Não era o básico e não era o elementar, né? Que é quando você chega sem nenhum inglês, mas eu conhecia um pouco mais, porque fazer a prova é muito mais fácil do que você conversar com a família no primeiro dia. Exatamente. Ali na escrita a gente consegue, né, ter um pouco mais de raciocínio, mas na hora da fala, quando você não está acostumado, embola um pouco mais. Então eu entrei nesse nível básico, digamos assim, do intermediário, né? Tinha um nível de entrada, o intermediário, o que eles chamavam de intermediário superior, aí tinha como se fosse um pré-avançado e o avançado. Então, quando eu saí de lá nesses 6 meses, eu saí no nível avançado. Até ia fazer na época a certificação, só que eu não lembro o que aconteceu, que eles mudaram a data da certificação e ficou para depois do meu voo de volta. Então, acabei não fazendo, mas foi muito importante. E aí, acho que entra outra dica para quem também pensa, né, em fazer Uhum. essas viagens, é que eu praticava muito pouco quando eu voltei. Então, hoje, se eu for fazer uma prova de novo, acho que o meu nível, com certeza, caiu ali um pouquinho. Então, essa prática é importante. Não só lá, não só se aproveitar de tudo que a escola te oferece, dessa rotina, dessas oportunidades, mas continuar, né? Aprendizado, ele é contínuo, né? A gente precisa continuar praticando e aprendendo coisas novas para a gente conseguir perpetuar isso. Entendi. E aí o programa era de estudo e trabalho. Estudo e trabalho. Me conta um pouquinho sobre o dia a dia ali. Você estudava na escola, a gente já sabe como que foi, mas e o trabalho? Como que ficou? Pois é, eu fui com a intenção, né, de fazer o trabalho, justamente, né, o programa, né, tem ali um número de meses específico que você tem que ficar para você ter o direito do trabalho. Então a gente foi olhando por todos esses pontos, né, para tomar as decisões de quanto tempo eu ia ficar. Mas quando eu comecei a procurar trabalho foi quando eu machuquei o pé. Então eu já fiquei um tempo parada ali, né, eu ia para a escola mancando, de botinha, aquela cena bonita. Irlanda tem alguns morros. Não era muito legal dar de botinha naquele caminho. Mas eu tava com o pé machucado, então falei, não tá legal isso aqui. Vou esperar um tempo me recuperar, só que nisso já deu 3 meses de intercâmbio. Então, eu tinha depois mais 3 meses. E ainda assim, eu fui procurar ali algumas oportunidades,
Mas aí eu encontrei uma que me encantou muito, que era ligada também à área de turismo, né? Trabalha ali na parte de hotelaria, mas era horário flexível. Como eu estava muito focada na questão da língua, eu fiquei com medo de afetar Entendi. a parte do aprendizado. Então eu falei, ok, já passei esses 3 meses sem trabalhar. trabalhar, eu passo esses próximos, né? A gente tinha se preparado também com a questão de renda, que essa é uma outra parte muito importante de ter esse olhar consultivo, né? Pra gente se preparar também financeiramente ali no início, para o que vai vir depois. Então, eu acabei não trabalhando, mas os meus amigos quase todos trabalhavam, né? Então, teve aqueles que até conseguiram crescer de alguma forma dentro de seus trabalhos enquanto eles estavam lá, mesmo não tendo um diploma local, né? Que normalmente é exigido, questão de acreditação, de diploma e tudo mais, para outros tipos de emprego, né? Porque normalmente a gente chega ali muito mais na área de serviços, mas tive amigos ali que conseguiram crescer, prosperar. Então, oportunidade tem. Tem. A gente só precisa também saber o que vai fazer sentido pra gente e ter essa iniciativa de sair procurar, né? Porque eles têm lá várias agências que têm várias publicações de emprego. Na minha época, né, gente? 2012, Mas né? continua Na assim parede. Hoje tem também. internet também, né? Mas lá é muito de você entregar o seu currículo impresso, Uhum. continua sendo. Exatamente. Então, é praticamente o mesmo Até formato. porque você é uma pessoa desconhecida, sem referências. Então, esse primeiro contato pessoal é muito importante. E conforme a gente vai melhorando o nosso inglês, outras oportunidades também vão aparecendo, né? Então, por isso que é importante ter o fator dedicação. E por que você voltou pro Brasil? Você meio obrigada. Na verdade, a preocupação maior era a questão da universidade. Na época, a minha universidade estava passando ali por uma questão de troca de grade, então já ia complicar um pouco ali meu processo. Tanto que depois eu acabei me formando em Recife. Foi outra viagem aqui local para conseguir ali não demorar tanto tempo depois para me formar, porque eu tinha o foco de me formar. Eu queria terminar a graduação. E aí eu pensei em, depois da graduação, eu ir novamente, mas aí aconteceu de eu ir para Recife, aí vieram outras oportunidades, acabei não voltando. Então, voltei para cá muito por conta desse meu foco em me formar ali também nessa universidade, que era uma oportunidade também muito boa. Poxa, a gente faz vestibular, tentar conseguir uma vaga, não quis perder essa oportunidade. Mas alguns anos depois, e até hoje, eu acho que se fosse daquele momento em diante, eu não teria voltado. Que aí eu já aprendi, eu já descobri que o diferente a gente consegue viver, consegue lidar. Tem outras universidades, tem outros meios de fazer. Então, naquele momento, acho que também tinha um pouco de medo ainda. Por mais que deu medo, vai com medo mesmo, acho que a saudade também estava ali gritando um pouco. Isso eu já ia emendar na outra pergunta, assim, é um arrependimento que você tem hoje, que olhando pra tudo, você teria feito diferente? Eu teria ficado, a gente não estaria tendo essa conversa presencial nesse momento. Teria me tornado ali uma irlandesa, ficado por lá. Mas eu acho que também não foi ruim voltar, né? Eu acho que cada um tem ali a sua história. Eu tenho o arrependimento de não ter ficado, mas ao mesmo tempo vieram muitas outras coisas boas depois e eu fiz outras viagens depois, né? Então acabei indo para outros lugares, conhecendo outras coisas também. Mas eu acho que tem também um outro arrependimento que eu comentei da questão do networking, que por mais que eu tenha feito muitas amizades, eu acho que eu não aproveitei o suficiente essa oportunidade que eu tinha lá fora, né? Então, é muito importante a gente perder um pouco dessa vergonha e do medo de conversar com pessoas que não são do seu dia a dia e começar a fazer essas conexões, porque hoje, se eu olho para trás, assim, eu poderia ter feito conexões também profissionais, poderia ter feito conexões que talvez me ajudasse a voltar mais rápido. Então, tem muita oportunidade por trás das pessoas que a gente não conhece. Lógico que não é uma amizade por interesse, mas são conexões que a gente precisa se permitir entender o que aquilo também pode trazer pra gente. Então, acho que esse é um outro arrependimento. Mas vamos lá, você falou do pé quebrado, mas não contou a história pra gente de como que você torceu o pé, luxou o pé. Enfim, conta um pouquinho também, que eu acho que todo mundo ficou curioso. Acho que tem um outro bichinho que pica as pessoas que gostam de viajar, que é a vontade de desbravar. Tô no destino é para eu conhecer. Então eu andava muito, né? Caminhava muito. E lá tem muitas ruas de paralelepípedo. E teve um dia que eu saí com um sapatinho com um salto um pouquinho mais alto. Um saltinho, coisa pequena ali, né? Até para ajudar ali na caminhada. E eu enrosquei em um desses paralelepípedos. E aí eu torci meu pé.
Na hora, eu achei que nada tinha acontecido. Continuei andando quilômetros, um pouquinho de dor, mas eu falei, é só uma Daqui a dorzinha. pouco passa. Intercâmbio só se vive uma vez. Vou viver ao máximo esse momento. Então, eu continuei ali andando. Só que no dia seguinte, na hora de ir pra escola, na hora que eu acordei, que era um final de semana, a gente tava viajando, inclusive a gente tinha ido pra Dublin, né? E lá a gente caminhou muito, porque já que a gente estava indo pra um destino que não era onde a gente estava morando, a gente foi caminhar, caminhar, caminhar. Aí no dia seguinte, a hora que eu acordei pra ir pra escola, senti aquela dor, falei, não tá legal. Já fui mancando, já fui sentindo dor. A dor foi aumentando ali ao longo do dia, porque quanto mais você vai forçando, né, o pé lesionado, mais ele vai doer. E aí chegou um momento que eu falei, ok, qual era o meu medo? Tinha que acionar o seguro-saúde, eu nunca tinha feito isso na vida. Ter que falar ali com um atendente, ter que ir num médico sozinha. Em outro país. Outro país que não fala a minha língua. Isso gerou também ali um certo desconforto, um certo medo. Mas ali na hora, né, não tenho o que fazer, não dá pra ficar com o pé desse jeito, eu tenho que continuar aproveitando o meu intercâmbio. Então, aí foi aí que eu fui atrás de procurar ali o seguro-saúde, fui até o especialista, tive que ficar de botinha. Então, foi a primeira vez que eu usei botinha na minha vida, que quebrei o pé ano passado de novo. Também andei de botinha, mas dessa vez não foi viajando. Mas foi ali um momento muito inusitado para mim. Quando que você imagina que na sua viagem de intercâmbio você vai, né, machucar o pé? Mas acontece, né? Vi acontecer coisas semelhantes com outros amigos de machucar alguma coisa. É comum, né? Você tá ali no dia a dia se movimentando, isso pode acontecer. Não estragou meu intercâmbio de jeito nenhum, virou história para contar. Sim, e como que a família te acolheu ali naquele momento que você estava com o pé machucado? Eu fiquei os primeiros meses, as primeiras semanas, né, ali na família, eu ainda estava lá. Inclusive, o médico ficava no mesmo bairro da família que eu estava morando. Então, isso foi muito fácil. Se não me engano, chamava bairro Douglas. Eu achava isso muito inusitado, que era um nome tão comum aqui no Brasil. Sim. E o bairro chamava Douglas. Mas eles foram, assim, muito acolhedores, até porque a casa era um sobrado, né? Então, a parte de baixo era onde tinha ali a cozinha, né, a sala, tinha o quintal e tinha mais um quartinho ali que eu não lembro exatamente o que que era, e os quartos de fato ficavam no andar de cima. Então, tinha ali que tomar um certo cuidado com o pé que estava ali não muito legal. E eles me ajudaram muito, tirando as coisas do lugar. Então, as coisas deles que estavam naquele mesmo lugar o tempo todo, eles me ajudaram ali, tirar, reorganizar a casa para que eu conseguisse me movimentar melhor. Mas eles sempre foram muito acolhedores desde o início, né? Outros amigos, né, também moravam em casas de família e eu sempre ouvia ali as histórias. Uma que eu sempre me marcou muito é a questão do jantar, porque a gente tinha ali o café da manhã e jantar, refeição inclusa, porque também o horário do almoço normalmente a gente estava na escola ou saindo ou entrando. E aí a minha família, a mãe dessa família, né, ela trabalhava numa loja por escala. Então, cada dia ela acabava entrando em um horário diferente. Então, o que que ela fazia? Ela deixava o jantar ali para mim preparado, com uma coisa de proteção ali em cima, e depois era só colocar no micro-ondas, esquentar. Maravilhoso, tudo tranquilo. Mas os irlandeses têm um horário normalmente para jantar, que é entre as 5 e as 6 da tarde. Muito cedo pra gente. Muito cedo. E aí, às vezes, meus amigos comentavam, né, que às vezes eles tinham que sair à noite, né, tipo, ir lá na cozinha, preparar outra coisa pra comer, porque eles jantavam muito cedo. Depois ficava com fome. Exato. Falei, não, esse problema eu não passo, né? Então, é interessante ver também que mesmo com todo mundo ali, né, morando em casa de família, cada um teve uma experiência, mas eu gostava muito, assim, dessa família. Vivi muitas coisas diferentes ali com eles. Eu lembro que no início eles fazem muitas coisas com alho. Uhum. E no início eles iam me explicar que eles estavam fazendo algo com alho. E eles falavam tal do garlic. E eu falava, o que que é isso? Não sei o que que é isso. E eles tentavam explicar. E a explicação que a mãe da família achou pra me dar foi: é aquela coisa que você come e depois você não pode beijar ninguém. Falei, entendi. Já sei o que que é. Já entendi. É o alho. A alimentação também, né? Acho que isso é uma coisa legal de falar.
Porque é muito diferente do nosso, por exemplo, almoço e jantar. A gente tá muito no tradicional arroz e feijão, uma mistura, uma salada. Lá era bem diferente. Muita batata, isso é verdade. Eles consomem muita batata, mas batatas em formatos variados. E feijão? Feijão não é tão comum. Cidades maiores, como Dublin, você já consegue encontrar, por exemplo, restaurante brasileiro, churrascaria. Mas eu tava numa cidade menor, que era Cork, e o feijão que tinha era aqueles enlatado, tal dos kidney beans lá, que era doce. Doce. Falei, não dá. O que eu fazia às vezes era comprar, lavar, temperar e aí comer. Isso é uma boa dica, inclusive. Eu fazia isso, porque vinha com um molho muito adocicado. Então eu tirava todo aquele molho, fervia ele de novo, e aí eu temperava e ficava comível. Aham. Me ajudava ali a matar a saudade de casa. Mas pra mim, eu também, o mais inusitado da refeição era o café da manhã deles. Porque vinha cogumelo, uma linguiça tipo chouriço, mas é um chouriço diferente do nosso. 2 pedaços de pão, normalmente ali com manteiga. Aí vinha bacon. Lembrava um pouco o americano, mas o que me pegava era a questão do cogumelo ali. Eu nunca tinha visto tipo, cogumelo no café da manhã. Isso pra mim foi muito inusitado. E aquele chouriço também, ele era muito diferente. E às vezes feijão. Eu ficava, tá, feijão no café da manhã? Não sei, isso aqui tá estranho. Mas era o feijão doce. Era o feijão doce. E a família às vezes fazia esse café da manhã pra mim, né? Então, foram as únicas vezes também que eu comi, porque fora de lá, preferi comer outras coisas. Mas foi, pra mim, o café da manhã deles me pegou ali. E teve alguma outra coisa esquisita pra você no começo? O pessoal, quando fica doente, toma. Eles misturam o whisky deles com mais alguma coisa. Com café, normalmente, que é o Irish Coffee. Eles. Tá doente? Não tá mais. Toma uma dose de whisky. Isso pra mim também era bem inusitado. Assim, qualquer coisa, sentindo meio mal, meio gripado, eles tomavam whisky. Ah, mas resolve. Pra eles Querendo ou resolvia. Não questionei, não vou questionar os métodos, olhei pro resultado. Então, isso também achei muito inusitado. Na casa da família também tinham outras coisas inusitadas da forma deles de se relacionar, porque tinha a filha mais velha que fazia faculdade, então ela passava a semana fora e ela trabalhava. Então foi legal com eles poder ver um pouquinho dessa rotina, né? Era inusitado porque era diferente até então. Então eu gostava de ver essa rotina. Coisas que normalmente a gente vê em filme, aos finais de semana o pai ele adorava sair jogar golfe. Normalmente golfe não é um esporte que a gente tem no nosso dia a dia. Lá era muito comum. Então foi legal para eu também ver um pouco mais da cultura ali naquele meio, né? É mais difícil a gente vivenciar a cultura dentro da escola, por exemplo, porque são pessoas de vários países. Mas ali dentro desse âmbito familiar, foi esse momento muito importante para eu entender também como eles pensavam, como eles sentiam, o que eles comiam, como eles se vestiam, foi tudo, né, hoje no Globo Repórter. Era mais ou menos isso. Então, foi muito importante ter passado essas semanas ali com eles para entender também como que funcionava essa dinâmica. Você ficou quanto tempo na casa de família? Quase 2 meses, né? Foi ali bem os meses iniciais, mas foram semanas, né, que a gente fechou, eu não lembro exatamente, mas foram quase 2 meses ali com eles. Ah, é bastante pra conseguir. Quando eu saí, a mãe chorou. Quando eu fui para um outro apartamento, ela chorou, ficou emocionada, porque ela nunca tinha recebido um brasileiro, uma brasileira na casa. E ela falou que gostou muito, porque brasileiros normalmente são animados, né? Eu tô aqui, tô rindo o tempo todo, sorrindo. E ela gostou muito dessa energia, né? Porque ela estava recebendo sempre muitas nacionalidades ali que eram mais fechadas. Então, para ela foi também uma grande alegria receber. Me deram um presente. Foram os fofos. Ai. Pra fechar, então, pra gente encerrar nosso podcast, conta pra gente alguma outra experiência que você teve nesses outros países que você visitou, mas não morou. Então, de repente, um perrengue chique, uma coisa do E tipo. tem um bom perrengue chique para contar. A gente está falando também dessa questão linguística, né? Do se comunicar. Então, o inglês eu arriscava, o espanhol eu arriscava, mas e na França, que era francesa? Eu não tinha ideia. Então, eu fui passar, né, durante o tempo que eu estava em Portugal, fui lá com alguns amigos para a França, né? A gente foi para Paris, ficar 3 dias. E até então estava tudo certo, porque eu tinha 2 amigos que falavam francês.
Então era só todo mundo ficar junto, tava tudo certo. Maravilhoso. Só que teve um dia que eu me perdi do meu grupo de amigos. A gente estava visitando o Louvre, olha que perrengue chique. Visitando o Louvre, eu me perdi, porque esse meu amigo, né, um deles, ficou muito tempo tentando tirar a foto segurando o Louvre. E aí, nisso, eu saí andar e a hora que eu voltei, eu não achei mais ninguém. Falei, tá escurecendo. Querendo ou não, um podcast de mulheres, a gente sabe que nós, mulheres, a gente sente um pouco mais de medo às vezes, principalmente num país que a gente não domina a língua, a gente não conhece as pessoas. Então, minha primeira reação foi, vou voltar pro hostel. A gente tinha alugado um hostel, falei, vou voltar pra lá. Como eu volto? Bom, tem uma estação de metrô aqui perto, eu vou até o metrô. E tem uma coisa da cultura francesa que é a questão muito do patriotismo, do nacionalismo. Então, às vezes, eles não falam ali o inglês, né? Normalmente são os estrangeiros que moram e trabalham lá que utilizam muito do inglês, mas os locais não. E eu cheguei no metrô, não era nem que a mulher não queria falar inglês comigo, ela não sabia falar inglês. E eu precisava saber qual metrô eu pegava, porque eu tinha que chegar lá no tal do Gare de Lyon, né? Lindo o nome do metrô que eu tinha que chegar, mas como eu chegava, não sabia. E eu falava com ela não entendia nada. Aí a gente olhou e tinha um mapa. Então, o que fizemos? Abrimos o mapa na mesa de atendimento ali do metrô. Eu rabisquei, circulei onde eu queria chegar. Que eu lembrava que meu rosto era atrás daquela estação. Aí ela só já me deu um joinha aqui e começou a rabiscar o mapa e desenhar o trajeto da linha de metrô que eu tinha que pegar. A gente não falou uma palavra. A gente se comunicou ali com escrita, desenho, mímica e deu tudo certo. Cheguei no hostel sem salva. A gente tinha só 2 minutos de uso individual do chuveiro por dia, então não dava nem para tomar aquele banho relaxante para desestressar. Tomei um banho mais curto ali, mas no fim deu tudo certo. Mas essas outras viagens também, cada uma tem, né, o seu momento, né? Elas também foram muito diferentes, porque tava muito ali também prazer, lazer. Fui para conhecer mesmo esses lugares. Ali não era tanto fazer relação, não era tanto praticar a língua, tanto que né, a gente precisou se comunicar de outra forma. Mas Espanha também, tudo muito lindo, muito bonito, muito diferente do que a gente vê, né? Então a gente quer tirar foto de tudo, aproveitar tudo. E quando eu fui pra França, estava um frio, mas um frio. Então todas as minhas fotos eu tô assim, né, encolhida de touca, blusa, mal dá pra me reconhecer, mas eu afirmo que eu estava na França. Tá na França. É isso, Vi. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi muito legal as suas histórias. Sei que tem muito mais história para contar, mas por hoje é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. E é isso, galera. Segue a gente nas redes sociais, curta o vídeo, compartilha. E se quiser ouvir os outros episódios, já estão todos disponíveis. Até mais!